Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro do NEP Bezerra de Menezes, filiado ao Prozebem. Os estudos de hoje darão continuidade ao capítulo 7 do Evangelho de Lucas, onde abordaremos os versículos de 14 a 17. E que Jesus nos proporcione um encontro de muita paz e esclarecimentos sobre o tema que, na tradução de Haroldo Dutra, é chamado de A Ressurreição do Filho da Viúva de Naim. Para fazer um contexto total do capítulo, eu trago o versículo 11 até o versículo 17. Então, eu leio o seguinte. E aconteceu que no dia seguinte partiu para uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa turba. Quando se aproximou da porta da cidade, eis que era carregado para fora, morto, o filho único de sua mãe, e ela era uma viúva. E uma grande turba da cidade estava com ela. Vendo-a, o Senhor compadeceu-se dela e disse-lhe: Não chores. Aproximando-se, tocou o esquife, o caixão, onde carregava o morto. Os carregadores pararam e ele disse: Jovem, eu te digo, levante-se. O morto sentou-se e começou a falar. E ele o deu à sua mãe. O temor tomou a todos e glorificaram a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou seu povo. Este relato a respeito dele se espalhou em toda a Judéia e em toda a circunvizinha. Bom, estes versículos relatados por Lucas, eles dão uma ideia de continuidade dos trabalhos do Cristo. Quando em Cafarnaum, ele cura o servo do centurião. E aí, logo depois, ele se dirige a esta cidade chamada Ninaim, acompanhado pelos seus discípulos e também uma turba. E onde também vem a realizar a cura do filho da viúva de Naim. Nesta chegada à cidade, Jesus encontra um rapaz jovem, filho de uma viúva totalmente abalada pela perda do seu único filho, sendo levado num caixão para ser sepultado, perante um grupo de moradores da vila que o acompanhava, testemunhando uma terrível tragédia familiar. Além da dor, inigualável da perda de um filho, nós que somos mães e compreendemos muito bem isso, naquela época, podemos considerar de tragédia familiar as implicações sociais de uma mulher sozinha. Então, além dessa dor terrível, viria essa tragédia familiar, que ela sozinha, sem marido e sem filhos. Então, a viúva de Naim enfrentaria a perda dos seus bens, possivelmente, teria dificuldades para conseguir se sustentar e provavelmente passaria por grandes necessidades. Lá nessa sociedade, no casamento, a mulher era designada a família do marido para proteção financeira, imagina. Então, se o marido morresse, ela ficava aos cuidados do filho herdeiro. E no caso dela, como o filho único herdeiro daquela viúva estava morto, a pobre mulher estava prometida à penúria. Então, Jesus, sabedor de todas as leis da sociedade, das leis naturais, compadece perante a situação que aquela viúva estava enfrentando com a dor da perda do seu único filho. E com as leis da sociedade que lhe trariam ainda mais dor e sofrimento. E Jesus, tomado de compaixão, ele diz àquela pobre mulher que nada esperava do Cristo. Ela não imaginava o que viria a acontecer com ela. Então, que nada pedia, ela não pedia nada a Jesus, porque ela estava totalmente envolvida nos seus pensamentos de despedida. E Jesus diz com o apelo de quem estaria trazendo a solução: não chores. Imagine uma mãe naquela dor, e aí chega um homem e diz: não chores, simplesmente. Mas aquele homem era Jesus. E ele tocou o esquife. E todos da procissão pararam. Então, depois ordenou: jovem, eu te digo, levante-te. E, neste caso, estamos falando de um jovem que estava morto e que Jesus pede que levante. E aí é esse ponto que eu também vou tratar aqui.
Primeiro, devemos afirmar que o próprio Jesus veio para cumprir a lei de Deus. Então, quando a gente fala na ressurreição do morto, parece que é algo sobrenatural, né? Mas Jesus, ele sempre nos trouxe essa convicção de que ele veio cumprir a lei de Deus. E se este jovem morto obedece o comando do Cristo, levanta-se, é porque, segundo as explicações, e aí que eu vou trazer um pouco sobre o contexto que foi colocado por Pastorino, nos afirma que nada tem de extraordinário. Se a alma não estando desprendida do corpo, diz Pastorino, né? Ou seja, desde que não tenha sido rompido o cordão prateado, o espírito retome o comando do grupo celular que constitui o corpo. E Jesus, no patamar de espírito puro, e com a clara e segura visão dos diversos planos, que é o físico, etérico, astral, vê que o espírito ainda está ligado ao soma. Então, portanto, se o corpo está sadio e seus órgãos com um funcionamento razoável, ele pode conseguir que a psique retome a direção do conjunto de células que ainda não está descontrolado, despertando o corpo, embora este já esteja cadaverizado, em estado letárgico ou cataléptico. Né? A doutrina espírita nos traz muito bem isso também na Gênese, mas eu não trago a passagem da Gênese porque Pastorino acho que esclarece bastante, né? Quando ele nos diz que a partir do momento que esse laço fluídico ele está ligado, ainda está ligado, né, do corpo ao perispírito, então há essa possibilidade ainda de desse morto reviver, né, que foi o caso desse jovem. Então, caso tenha havido o rompimento do cordão de prata, que não foi o caso, então cada grupo de células especializadas assume sua própria função biológica independente, transformando-se as células em vermes uni- ou pluricelulares. Aí dizendo então que o corpo entrou em putrefação. Aí nesse estágio, supomos aí Pastorino coloca essa expressão mesmo. Supomos impossível uma ressurreição, no caso, quando o laço realmente ele se rompe completamente. Então, esta suposição se limita aos nossos conhecimentos adquiridos, que estão distantes do conhecimento do Cristo. Nos fala totalmente essa passagem do Pastorino. Então, o que eu entendi que ele supõe, né? Nós supomos, a espiritualidade supõe, porque é o nosso limite. Nós não sabemos o que vem diante de tanta grandeza do Cristo, né? Nós temos as nossas limitações. Então, eu achei interessante quando o Pastorino fala supomos, porque a gente traz a coisa com tanta convicção, né? O ponto final é esse. Só que nós estamos ainda, né, num plano de provas e expiações, e nossas limitações são imensas. E aí me chamou bastante atenção esse ponto de Pastorino, realmente. Então, estas abordagens que podemos trazer perante a dor de uma perda, seja ela de um ente querido, ou de tantas coisas que nos privamos na nossa jornada e que nos traz tantos sofrimentos, como é o caso desta viúva, o convite é para que possamos refletir a importância da compaixão em nossas vidas. E aí eu fico imaginando quantas viúvas de Naim estão vivendo a dor de uma perda, o desalento, a falta de esperança, de abrigo, de comida, de amparo emocional. Então, quantos de nós já poderíamos despertar esta vontade de ajudar o próximo a superar as suas dificuldades, a consolar as suas tristezas? Quantos poderiam ser o instrumento das ações do Cristo na doação deste amor tão propagado pelo próprio Jesus? Que possamos, meus irmãos, abrir os nossos corações ao próximo e sermos esse instrumento do Senhor para que Ele possa atuar em nós. E falando dessa compaixão, né, que nós também podemos colocar em prática, eu trago um material nas Elucidações de Emmanuel por Francisco,
que ele fala como um título, Conquista da Compaixão. E ele diz assim, exercita-te pessoalmente na piedade. Paulo, ele traz por Timóteo 4:7. Não se conhece nenhuma conquista que chegasse ao espírito sem o apoio na prática. Um grande intérprete da música não se manteria nessa definição sem longos exercícios com base na disciplina. Um campeão nas lides esportivas não consegue destacar-se simplesmente sonhando com vitórias. Nos dons espirituais, os princípios que nos regem as aquisições são os mesmos. Se quisermos que a piedade nos ilumine, é imperioso exercitar a compreensão. E compreensão não vem a nós sem que façamos esforço para isso. Aceitemos, assim, as nossas dificuldades por ocasiões preciosas de ensino, sobretudo no relacionamento um com os outros. Nesses sentidos que nos contrariam se nos mostram como sendo os melhores instrutores. Se alguém comete uma falta, reflitamos na doença mental que lhe terá ditado o comportamento. Se um amigo nos abandona, imaginemos quanto haverá sofrido no processo de compreensão que o levou a se afastar. Pensa na insatisfação enfermiça dos que se fazem perseguidores ou na dor do que se entregam a esse ou aquele tipo de culpa. Compaixão é a porta que se nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Entretanto, notemos, ninguém adquire a piedade sem construí-la. Então, mais uma vez, meus irmãos, muito obrigada pela oportunidade de poder falar sobre os ensinamentos do Cristo. E o convite é que você, eu, nós, possamos ser esse instrumento do nosso Senhor Jesus, levando a mão, estendendo a mão, levando a compaixão ao nosso próximo. Que Jesus nos abençoe.